Falar de violência, vamos falar da violência do terror na Europa. Tivemos 2 ataques na França e o Philippe Killing, correspondente do Grupo Bandeirantes na Europa, está com a gente aqui em áudio e vídeo. Philippe Killing, eu vou dar bom dia para você, porque é uma questão de educação, de respeito, e como eu gosto demais de você, espero que você esteja bem, mas hoje o dia não começou nada bem, né, Felipe? Olá, Augustinho, bom dia a você. Também gosto bastante de você. Infelizmente, uma quinta-feira bastante triste por aqui. O alerta de terrorismo está no nível mais alto na França. O ataque à faca que aconteceu em Nice foi em uma catedral, a maior igreja católica da cidade, por volta das 9 da manhã, horário local. E quando acontecia, inclusive, uma missa. E segundo informações preliminares, são 3 mortos, incluindo 2 mulheres, uma delas uma idosa de 70 anos, e um homem que trabalhava na igreja também morreu, e 2 dessas vítimas foram degoladas. Há também feridos, mas não se sabe exatamente quantos e nem o estado de saúde dessas pessoas. A polícia atirou e prendeu o agressor. Acredita-se que ele agiu sozinho. Ainda não está muito claro o motivo do ataque, mas o prefeito de Nice afirmou que tudo sugere que seja um ataque terrorista motivado por questões religiosas. O agressor teria gritado incessantemente "Alá é grande". A área está isolada. O presidente francês Emmanuel Macron saiu de Paris e já está em Nice acompanhando as investigações. Hoje à tarde, o ministro do Interior convocou uma reunião de emergência para debater o assunto com outros ministros. Agora, viajando até Avignon, também na França, aconteceu um outro incidente às 11h15 da manhã, horário local, portanto, cerca de 2 horas depois desse ataque em Nice. Um criminoso gritava "Alá é grande" e ameaçava com uma arma de fogo pedestres e policiais. Os policiais revidaram e o mataram a tiros, e uma investigação foi aberta até para saber se esses ataques têm correlação entre eles. E a gente está acompanhando aqui, Philippe Killing, ouvintes também, o pessoal que está vendo a gente pelo nosso canal no YouTube, imagens ao vivo de Nice. São imagens ao vivo de Nice, como disse o Killing, o presidente francês já está lá e deve se pronunciar a qualquer momento. Aliás, Philippe Killing, óbvio que a relação é automática. Esses casos de hoje vêm na esteira daquele outro, do professor que foi degolado também, uma situação terrível. E o que ficou claro também, né, Killing, é que a manifestação de apoio da presidência, do presidente do francês, e que era natural, e que seria absurdo que ela não acontecesse em relação ao professor e tal, que mostrou aquela charge do profeta Maomé, aquela coisa toda, mas esse apoio incondicional, essa solidariedade demonstrada pelo presidente francês, parece que desencadeou uma ira ainda maior, né, Killing? Exatamente, Augustinho, você tocou num ponto chave aí da questão. Até vale destacar que hoje os muçulmanos sunitas celebram a data de nascimento do profeta deles, né, o Maomé. E a França possui a maior comunidade muçulmana na Europa. Está dividido. O governo francês, depois do que aconteceu com o professor Samuel Paty, que foi decapitado em 16 de outubro porque mostrou charges de Maomé, defendeu o direito francês de liberdade de expressão e o direito de fazer charges de quem for, mesmo o profeta Maomé ou Alá, o que na visão de muçulmanos é um desrespeito. Isso gerou uma revolta na comunidade muçulmana, na França e em outros países de maioria muçulmana, com inclusive boicote a produtos franceses em países como Kuwait, Jordânia, Catar. Então, uma das linhas de investigação desses ataques na França é que eles possam ser retaliações ao que o Macron disse, um terrorismo motivado por questões religiosas. E vale destacar que na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah, um homem atacou um guarda em frente à embaixada francesa no país. Então, mais um ataque aí que aconteceu hoje. Então, uma quinta-feira bastante tenebrosa por aqui. E você que acompanha a Europa há muito tempo, e infelizmente casos como esse também há muito tempo, é difícil que a autoridade local consiga evitar um ataque como esse, né, Killing? Porque não se trata de algo muito, aparentemente, né? Não se trata de algo muito planejado, um atentado em que você
tem uma organização por trás, algo pensado com meses de antecedência? Nesses casos, é uma ação individual em que a reação para tentar evitar uma tragédia fica praticamente impossível, né, Quilin? Exato, Agostinho, exato. Porque se há uma grande estrutura por trás, com pessoas se falando, as autoridades têm também como fazer essa monitoração. Se alguém vai produzir uma bomba, só de comprar produtos, a polícia já consegue saber se existe uma possibilidade de terrorismo. Mas quando alguém decide atacar a facas pessoas a esmo numa cidade, fica difícil. Até mesmo dirigindo um carro, em Nice, né? Aconteceu isso em 2016, quando um terrorista dirigiu um caminhão contra pessoas que celebravam o Dia da Bastilha. 84 pessoas morreram. São ataques terroristas mundanos e difíceis de se combater. Aqui no Reino Unido aconteceram vários ataques terroristas em que os criminosos usavam carros. E aí há muitas barreiras agora de proteção na calçada para evitar que isso aconteça. Mas aí os criminosos podem usar facas. Isso aconteceu recentemente aqui, tem acontecido na França. Então fica difícil mesmo para as autoridades fazer um trabalho de monitoração. Então é algo bastante complexo de conseguir evitar que esse tipo de coisa aconteça, até porque a gente teve o que aconteceu hoje em Nice, em Avion. Teve o professor francês no dia 16 de outubro. E um pouco antes, 2 pessoas foram atacadas perto da antiga sede do jornal satírico Charlie Hebdo. A gente também falou sobre isso aqui na rádio. Então é um movimento que tem acontecido com frequência e difícil de ser parado. É isso. E eu sei que você está correndo aí, mas só para a gente concluir por enquanto, Quilin, a gente aqui conversa sobre isso. Eu já ouvi de muita gente falar assim, mas por que então que vai mexer com o profeta Maomé? Por que você vai fazer uma charge dele? Por que o professor tem que mostrar na sala de aula? Por que a revista tem que ficar satirizando alguém que é tão importante para uma fatia significativa da sociedade, da população mundial? Mas aí, né, Quilin, a gente entra numa discussão que pode ser bem perigosa, que é de você estabelecer a censura mediante a ameaça de grupos criminosos, né, Quilin? Exatamente, um dos pilares, inclusive, da França é a liberdade, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Eles defendem a liberdade de expressão e defendem o direito de se fazer charge com quem quer que for, seja Maomé, seja Jesus Cristo, o líder religioso que for. Por mais que algumas pessoas possam se sentir ofendidas, faz parte da cultura francesa e não cabe a pessoas que defendem algo diferente querer mudar o que a Constituição ou os valores franceses defendem. Isso é algo que é da sociedade francesa. Eu acho que algumas charges de fato são agressivas, mas isso faz parte da sociedade. Você goste ou não, nada justifica uma atitude radical. Então, a França tem que manter esses valores de liberdade de expressão, doa quem doer. É isso. Até porque é exatamente o que você falou. Você pode gostar, achar de bom gosto, achar de mau gosto, comprar revista ou não comprar. Você tem todo o direito. Agora, se a sociedade se rende a uma ameaça criminosa, a princípio por causa de uma charge, né, a gente não sabe onde pode parar isso. Começa com uma charge e depois vai longe, e aí a gente fica prisioneiro de grupos que, no final das contas, tem esse verniz religioso, né, se escora em alguns preceitos religiosos, mas num caso como esse, quando parte pro assassinato, para pessoas sendo degoladas, é mais do que tudo um grupo criminoso, né, Quilin? Exatamente, a gente está falando de extremistas, de radicais, até porque o Islã prega a paz, né? Uma religião de 1 bilhão e 800 milhões de pessoas, mas existe uma vertente extremista e essa vertente extremista que precisa ser combatida. Aqui no Reino Unido há muitos muçulmanos também, eu conheço vários e eu sei que é uma religião que prega a paz. Infelizmente, existe uma vertente que é radical e aí acaba manchando a imagem de uma religião que não prega esses valores. Os valores do Islã não são esses valores que esses radicais defendem. É isso aí. Felipe Quilin falando ao vivo com a gente, direto de Londres, mas com olho na Europa como um todo, porque, lógico, esses atentados que vêm numa sequência, terrível sequência na França, é óbvio que isso torna insegura toda a Europa e todo o mundo, isso sem dúvida alguma.